Boa tarde, são 17 horas do dia 25 de outubro e o Trilhas da Democracia Conjuntura recebe hoje o historiador, professor titular e professor emérito da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis, para um diálogo sobre as incertezas do mundo multipolar. Tudo bem, Daniel? Tudo tranquilo? Olá, boa tarde a todas e todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre é um prazer participar aqui desses debates com vocês e no Trilhas da Democracia. Como sempre, compartilhando a condução do programa, o companheiro camarada Normando Rodrigues, assessor jurídico do Movimento Sindical Cultista. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco. Prazer revê-lo, prazer enorme, Daniel. E eu acho que merece registro logo de início, né? Essa semana completaram-se 50 anos do grande ato ecumênico da morte, em protesto contra a morte do jornalista Vladimir Herzog, o ato multirreligioso que aconteceu na Catedral da Sé, em São Paulo, e que foi muito significativo no combate à ditadura. E é um cinquentenário que se comunica, né, com as notícias recentes, né, de uma novidade. Queria já registrar de início uma notícia dessa semana, que finalmente o Ministério Público Federal ingressou com uma ação, né, pelo retorno do prédio da Rua da Relação à União Federal. É um imóvel federal cedido ao então governo do Estado da Guanabara por convênio, mas com cláusula de devolução se desviado da finalidade, e a finalidade na época era ser a sede da Secretaria Estadual de Segurança, já não é mais há décadas. Então o Ministério Público Federal entrou com a ação pela retomada da União e pela guarda e manutenção da documentação ainda existente no prédio, o que é uma notícia excelente aos que lutam, né, pela memória, pelo resgate da memória das vítimas do regime de exceção da ditadura militar. Não sei, veja, porque também nessa semana, ontem, na verdade, houve uma decisão liminar da 15ª Vara Federal que determina que a União preserve e garanta o acervo histórico que está no prédio do antigo IML, do antigo Instituto Médico Legal, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, que guarda documentos da Polícia Civil, dos anos 30 aos anos 60, e também da ditadura militar, né? Então, são novidades muito interessantes. No final do programa, eu vou fazer esse convite relativo ao terceiro e último programa em celebração aos 50 anos do Brasil Nunca Mais, que vai ao ar amanhã no Trilhas da Democracia. Mas o tema, muito bem lembrado, Normando, mas o tema de hoje é esse conflitos e guerras diante das incertezas do mundo multipolar. Lembrando a nossa audiência que, como esse programa está sendo ao vivo, comentários e perguntas são muito bem-vindas no nosso chat. Daniel, eu queria perguntar a você, ao professor Daniel Arão Reis, que é um especialista em Guerra Fria, professor de História Contemporânea, se possível traçar uma tipologia, estabelecer uma tipologia, ou pelo menos os elementos que caracterizam três momentos da história do pós-Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, né? Como início desse nosso diálogo. Primeiro, qual era a natureza dos conflitos e das guerras travadas nesse período que se inicia quase que imediatamente depois do término da Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir de 46, 47, que vai até o fim da União Soviética em 1991, dezembro de 1991, que marca um período em que o mundo tinha uma estrutura bipolar em termos geopolíticos. Primeiro momento.
O segundo momento que chamavam de Pax Americana, que é esse momento em que os Estados Unidos, com a queda, com o fim da União Soviética, passa a reinar sozinha, né? Quase que absolutamente, até bem pouco tempo atrás. E um terceiro momento, que é esse que a gente está vivendo agora, pelo menos o início de uma transição para um mundo multipolar, que é cada vez mais claro, essa estrutura é cada vez mais clara, apesar da reação dos Estados Unidos, né, em abandonar, fazer com que seja decretada a falência da Pax Americana. Em suma, Daniel, como eram os conflitos e guerras durante a Guerra Fria, durante o período da Pax Americana e nesse momento que a gente está vivendo agora, em que ocorre a guerra da Ucrânia, o genocídio em Gaza, e também o deslocamento de uma frota americana com o maior porta-aviões do mundo, da frota americana e do mundo na direção do Caribe. Por favor, Daniel, desenvolva, como sempre, da forma como você bem quiser. Muito bem. Eu diria que nessa primeira fase, né, normalmente é denominada de mundo bipolar, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Eu sempre que estudei esse período, fiz algumas abordagens sobre a Guerra Fria, quando fui professor da UF. Estou agora programando um outro seminário sobre a Guerra Fria no Instituto de Estudos Estratégicos da UF. Eu sempre defendi a tese de que essa oposição entre Estados Unidos e União Soviética não exauriam a dinâmica dos conflitos, né? Não resumiam a dinâmica dos conflitos. E essa denominação contribuía até para o discurso dessas duas grandes potências que desejavam realmente dominar o mundo e controlar, monitorar, direcionar todos os conflitos regionais. A minha convicção era de que esses conflitos tinham fundamentalmente uma dinâmica própria, uma dinâmica interna. E, evidentemente, as potências entravam no jogo tentando condicionar esses conflitos, né? E isso tinha uma incidência muito grande. De forma geral, por outro lado, essas duas grandes potências também gerenciavam, né, os conflitos de modo a impedir que eles se transformassem num grande enfrentamento que levaria ao fim do mundo, né? Os Estados Unidos parece que têm bombas para liquidar, para destruir 6 vezes a Terra, né? E a União Soviética tinha bombas para destruir 8 vezes a Terra. Mas bastava uma vez para destruir o planeta. Não seria necessário 6 ou 8 vezes. Em todo caso, esse equilíbrio do terror acabou fazendo, né, era a famosa sigla MEDS, né, louco, em inglês, né, a dissuasão mútua, não é? Porque senão a destruição mútua aconteceria, né? Então, esse período realmente ele foi marcante, mas essa caracterização da bipolaridade muitas vezes levava a subestimar ou a ocultar ou não atentar devidamente para as raízes internas dos conflitos, né, que existiam. Eu faço um exemplo aqui no Brasil. É muito comum entre certos setores de esquerda de ver o golpe como e tudo aconteceu em Washington, né? Como se tudo fosse monitorado por Washington e os atores regionais e locais não tivessem nenhuma dinâmica, não é? Eu penso que essa concepção, às vezes involuntariamente, levava a uma perspectiva um tanto quanto colonial, não é? Quer dizer, retirando dos atores regionais e locais a dinâmica própria, né? E resumindo tudo para Washington
todos aqueles que se opunham aos governos na sua área eram agentes de Moscou, e vice-versa. Para Moscou eram agentes de Washington. Então, essa simplificação abusiva levou muito à subestimação dos conflitos regionais. Depois nós tivemos esse período da Pax Americana, como você disse, do mundo unipolar, e realmente isso chegou a cobrar uma certa existência real. E o exemplo mais evidente disso, chocante, né, foi o voto da Rússia, né, sucessora da União Soviética, que votou a favor da invasão do Iraque pelas tropas norte-americanas, chefiando uma grande coalizão. Podia ter vetado no Conselho de Segurança. Os Estados Unidos invadiriam de qualquer maneira, mas não com a mesma legitimidade que tiveram, né? E isso indicava realmente uma subordinação da própria Rússia aos Estados Unidos. A China ainda estava ganhando musculatura, ainda não tinha atingido os patamares que ela já atingiu nesse momento, e também não interessava a ela se envolver em conflitos abertos com o mundo, com os Estados Unidos. De modo que fixou-se essa agenda de um mundo unipolar que, no entanto, mais rapidamente do que lentamente, mais rapidamente do que queriam o hegemon, não é? A potência hegemônica dos Estados Unidos, foi se desenhando um outro quadro, não é? Um outro quadro que pode ser visto com muita clareza em vários níveis, né? No nível da produção, da produção de bens, né? Referida à paridade do poder de compra, que é o melhor índice, né? Então, se você observa esse aspecto, se você observa o aspecto da produção científica, né? Do número de patentes, né? Se você verifica os avanços científico-tecnológicos que são em diapasão com a revolução científica digital, que se aprofunda agora como revolução da inteligência artificial, se você analisa esses padrões, né, você vê que é impressionante como o peso dos Estados Unidos e dos Estados europeus vem declinando de uma maneira quase abrupta nesses anos do século XXI. A China, ao contrário, né, ganha uma força muito considerável, a Índia também, né, outros estados se destacam, a Rússia, recuperando-se da condição caótica em que ela se encontrava, também se estabelece como ator de primeira linha no grande jogo das relações internacionais, de sorte que vai se impondo cada vez mais a ideia de que esse mundo unipolar já deu, né, lugar a um mundo multipolar e multilateral, né? E isso vem sendo celebrado como uma conquista muito interessante e estimulante para todos os países do mundo, sobretudo para as nações que têm menos força no cenário internacional. Eu penso que, efetivamente, o mundo multipolar é muito mais interessante em tese do que o mundo bipolar e que o mundo unipolar. No entanto, eu noto uma certa ingenuidade na caracterização positiva, que eu enfatizo. Para mim, o mundo multilateral e multipolar é positivo. No entanto, eu acho que não estão sendo vistos os riscos que advêm desse mundo multipolar, que são muito, muito consideráveis, né? Se eu quisesse fazer aqui uma rápida análise dos conflitos existentes ou com potencial muito forte para se tornar conflito real, né? Você teria, na África, a guerra civil no Sudão, a guerra entre a República Democrática do Congo e a Ruanda e as contradições graves que existem entre o Egito e a Etiópia. Na periferia da antiga União Soviética, você tem as contradições da Moldávia com a Rússia, da Sérvia com o Kosovo, lá na oeste,
da Rússia com a Geórgia e a guerra do Azerbaijão contra a Armênia. Na Ásia, temos o conflito entre Israel e os palestinos e o Irã, né? Tem o conflito entre a Índia e o Paquistão, tem o conflito entre a Tailândia e a Malásia e tem o conflito potencial em torno de Taiwan, que a China reivindica e que essa reivindicação não tem sido aceita até o momento. E, finalmente, aqui no nosso continente, né, a contradição em andamento, agravando-se, né, entre os Estados Unidos, a Venezuela e a Colômbia. Ou seja, se você tem em vista que o mundo multipolar significa mesmo, agência cada vez maior das potências médias ou pequenas mesmo, né, que passam a ter uma agenda e uma dinâmica independentemente do controle das grandes potências, né, a possibilidade desses conflitos explodirem, como explodiu, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e o conflito que aparentemente está controlado, porém, nada indica, estou me referindo ao conflito entre Israel, ali na faixa de Gaza, entre Israel e os palestinos, é um conflito controlado, mas cujas brasas estão ainda bem quentes e iluminadas, podem a qualquer momento voltar ao de cima, né, como dizem os portugueses. Então, essa miríade de conflitos regionais e locais, né, apontam um quadro de instabilidade muito considerável. E se você leva em conta que vários atores têm armas atômicas, né, ou podem adquirir a arma atômica num quadro de multilateralismo, é possível que muitas médias potências, tomando freio nos dentes, comecem a cultivar essa perspectiva. Então, você tem um quadro de instabilidade muito considerável, o que não me leva a ter nenhuma nostalgia da ordem bipolar e unipolar. Porém, desfaz uma certa ingenuidade otimista que tem sido muito comum nas pessoas que saúdam a emergência desse mundo multipolar. Por outro lado, e contraditoriamente a esse movimento de multipolaridade, há um movimento que precisa ser destacado, que é novos eixos se formando, que podem indicar, já alguns especialistas, inclusive, falam de uma nova Guerra Fria, né, entre, de um lado, o eixo formado pelos Estados Unidos e pelos Estados europeus, um eixo que, no momento, está bastante problemático, em função das políticas do segundo governo Trump, né, que é um governo que indica uma ruptura, mesmo que parcial, com os Estados europeus, e, de outro lado, o eixo formado pela aliança entre a Rússia e a China. Eixo também que pode se deslocar, né, na medida em que as relações entre Rússia e Estados Unidos se aprofundem, e esse é a perspectiva clara, né, do Trump ao inaugurar as relações com a Rússia, né, que é fazer o que o Kissinger fez nos anos 70, né, inverso. Né? Na época, havia a grande bipolarização entre a União Soviética e os Estados Unidos, e o Kissinger orientou a política de aproximação com a China para formar um triângulo, pondo a Rússia numa situação de defensiva. Os Estados Unidos querem reproduzir isso agora, abrindo conversações com a Rússia para reabrir o triângulo e pondo a China numa situação de defensiva. Claro que a aliança da Rússia com a China ela é muito forte, mas como todas as alianças, ainda mais no mundo multilateral, são alianças que podem perder dinâmica ou se desfazer, dependendo dos interesses dos Estados nacionais. A Rússia não é um Estado, estou concluindo agora um novo artigo sobre a guerra da Ucrânia, a Rússia não é um Estado que tenha vocação histórica de ser vassalo de ninguém. Né? Então, e nesse contexto da aliança estratégica entre China e Rússia, se faz num contexto de guerra com os Estados europeus ou com os Estados Unidos, isso inevitavelmente leva a Rússia a uma posição de subordinação. Apesar de sua grande força militar, leva a Rússia a uma situação de subordinação em relação à China. E isso, de jeito nenhum,
é do interesse russo. Tá? Não à toa, entre as elites russas, e em particular o Putin, né, aproveitou com tanta vontade essa abertura do Trump, né, porque reelaborar o triângulo é alguma coisa que é interessante. Apesar disso, não é? Mas esse é um vetor que a gente precisa acompanhar, apesar disso, você tem uma dinâmica de um lado os Estados Unidos, de outro a China, né, e a Rússia, e eu vejo nas esquerdas brasileiras um certo embevecimento pela China e pela Rússia que não me agradam, não é? Numa perspectiva que é até compreensível. Não é? Os grandes inimigos da soberania brasileira, historicamente, foram os Estados Unidos e os Estados europeus. Não é? Então, é muito compreensível que a simpatia das esquerdas brasileiras vão para aquelas potências que desafiam esses antigos hegemônicos aqui no Brasil, aqui na América Latina e no Brasil em particular. Porém, né, se você vai fazer uma adesão sem crítica, uma adesão incondicional a essas grandes potências, você involuntariamente está jogando água no moinho de uma nova bipolarização. Tá? Entre, de um lado, uma aliança estratégica entre a Rússia e a China, e, de outro lado, se o mundo adquire esse desenho, né, o Brasil tende a ser um vagão no trem dirigido pelos maquinistas russos e chineses. Isso não nos interessa. Né? A gente não se interessa ou não deve se interessar de sair de uma dependência histórica para entrar numa outra dependência. Né? É preciso que a gente aposte e invista no multilateralismo. E isso, a meu ver, pelas atitudes tomadas pelo governo brasileiro, pelas visitas que o Lula tem feito, eu noto essa... E em conversas com intelectuais de esquerda, de variadas procedências, né, eu vejo, de modo geral, né, esse embevecimento acrítico. Né? Eu tenho um ex-aluno que se tornou quadro dirigente de uma empresa chinesa, e ele estava conversando comigo dizendo: olha, a China está comprando tudo no Brasil, e eu fico bem admirado de ver que não há nenhuma restrição do ponto de vista das esquerdas. Né? Nem dúvidas. Na minha época de jovem revolucionário, contra a expansão do imperialismo americano, não é? Evidentemente que aquisições de empresas ou de terras brasileiras por empresas americanas provocavam sempre reservas, né? Denúncias. Né? E hoje ele dizia, esse quadro, né? Me dizia: olha, a China está comprando tudo no Brasil. E não há nenhuma restrição, nenhuma discussão. Escuta, vamos investigar, vamos verificar, né, os termos em que isso está se dando. Né? É tudo uma admiração justificada, né, pelos êxitos da China. Eu estava conversando outro dia numa mesa com o amigo, o colega Luiz Fernandes, né, que é secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia e quadro militante do PCdoB, e ele dizia, né, pois nos anos 90 eu participei de um convênio com a China sobre tecnologia espacial. O Brasil e a China estavam, então, engatinhando, né? E hoje, eu, como secretário executivo, estou assinando um convênio, e eles vão disponibilizar o satélite deles para nós. Eles estão com domínio da tecnologia espacial e nós continuamos. Né? E nós aqui, né, cedemos a base que tínhamos para o empreendimento espacial norte-americano, a base lá do Maranhão, né, na Ilha de Alcântara. Quer dizer, então, a admiração... Né? Ele também dizia na palestra, né, o Brasil, nos anos 80, quando terminou a ditadura, o PNB do Brasil era equivalente ao da China, da Coreia do Sul e da Tailândia juntos. Né? E hoje em dia, né, o quadro mudou inteiramente e o Brasil perdeu a sua condição,
o seu parque industrial diminuiu verticalmente, né? Chegou a quase 30% do PIB, hoje é 11%. Então, a admiração pelas conquistas chinesas é perfeitamente compreensível. Estudar o experimento chinês, né? Ver o que pode ser aproveitável, mas isso não quer dizer um embevecimento, né? A subordinação, a crítica. Daniel, então, eu penso, a Elizabeth, só para a Elizabeth Coutinho... A última frase. Eu queria complexificar, não é? Complexificar a análise do multilateralismo e não ter assim o multilateralismo vai ser muito bom. Pode ser muito bom, né? Mas pode ser muito ruim também. Olha, Normando, eu só vou botar 2 comentários que apareceram aqui, um bastante elogioso, do Ney Sena, ótimo painel que nos embasa com argumentos e dados, parabéns. E a Elizabeth Coutinho, que parece não, ela quer lembrar o Daniel, olha, mas é o que Lula defende. Brasil é soberano, não tem que alinhar ideologicamente a nenhum lado, né? Mas antes de passar a palavra a Normando, só lembrar uma coisa que quem formulou a primeira pergunta se esqueceu. Normando, na abertura, também não fez referência, Daniel também, na sua resposta, não sinalizou. Ontem, hoje é dia 25 de outubro, ontem, dia 24 de outubro, essa senhora de 80 anos, uma senhora completou 80 anos, né? A ONU completou 80 anos, né? E depois, Daniel, depois da intervenção do Normando, eu queria que você tratasse disso, né? Mundo bipolar, Pax Americana, mundo multipolar. E a ONU, nesse espaço de tempo, saiu pela porta lateral, se tornou uma instituição, diante de todos esses conflitos que você citou, né? Inúmeros conflitos regionais. A ONU, como que desapareceu na sua importância em relação à possibilidade de dirimir esses conflitos. Isso fica para depois. Normando, por favor. Bem rápido, eu me lembrei quando o Daniel falava do quanto limitado é interpretar a Guerra Fria sob a lógica da bipolaridade, né, absolutamente, né, me lembrei do caso do Vietnã, né, que tem uma frase interessante, histórica, né, de que um dos significativos motivos que levam à derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã é não ter percebido que, para os vietnamitas, era uma guerra de independência, né, uma guerra de descolonização. Mas indo à frente nos tipos, né, na Pax Americana, eu me lembro de algumas análises à época da invasão do Afeganistão, depois do 11 de setembro de 2001, e na sequência, quando teve a primeira Operação Tempestade no deserto, né, que existiam muitas análises apontando que o limite de uma intervenção militar aberta americana, que é suportar guerra convencional, né, seria de 2 conflitos simultâneos ao mesmo tempo, né, ali 2 conflitos em que as Forças Armadas americanas pudessem intervir. Mais do que isso, sairia da capacidade material concreta, né, e a alternativa seria a guerra global termonuclear, ou seja, o limite da guerra convencional seriam 2 conflitos simultâneos. O Trump, dentro da realidade multilateral, me parece o tempo todo raciocinar em termos de Pax Americana, né, com uma hegemonia. Uns 9 meses atrás, eu disse num programa que o Trump era o melhor presidente imaginável para acentuar a mítica, lendária, recorrente decadência do Império Americano, e que o problema era o custo que ele imporia à humanidade, né, nessa decadência, estando à frente do Império. E me parece um pouco isso, porque ele esgarça quaisquer limites militares, né, anseia, né, sinaliza dar passos militares para além dos limites que o próprio Pentágono, né, teria traçado,
né, provocando ou vivendo, né, da velha tática fascista de provocar inimigos e construir o inimigo para tentar a unidade da sua base em face desse inimigo, ele faz isso para muito além de qualquer limite material e para qualquer limite de razoabilidade das instituições internacionais, que, né, como o Marco falou, se mostram muito impotentes perante o que acontece no mundo nesse momento. E aí, Daniel, provocando, né, é compatível a política externa que os Estados Unidos desenvolvem nesse momento com o desenho do sistema mundo multipolar, que, para mim, já é uma realidade de fato? Olha, Normando, eu penso que a política do Trump, ela pode ser, ela tem suscitado muita polêmica, né? O homem é dado a rompantes, né? E isso às vezes provoca uma certa perplexidade nas análises que se fazem sobre os Estados Unidos, mas eu penso que ele está, na prática, a seu modo, reconhecendo a multipolaridade. Né? Ele, ao se afastar da Europa, né, e ao voltar os seus olhos cobiçosos para a América, né, acho que ele quer estabelecer, num mundo multipolar, no mundo, isso é uma comparação que tem sido muito feita também com o mundo anterior à Primeira Grande Guerra. Era um mundo multipolar em que os impérios, as grandes potências europeias, rivalizavam com os Estados Unidos e com a Rússia e com o Japão, emergentes lá no Extremo Oriente, e havia, assim, uma luta permanente de áreas de influência. Entendeu? Eu acho que os Estados Unidos, evidentemente, como toda potência hegemônica, não vai ceder a hegemonia de graça. E, aliás, eu vejo, às vezes, considerações sobre esse declínio dos Estados Unidos muito rápidas, muito otimistas. Efetivamente, o declínio é visível, porém, a força acumulada, né, é muito considerável, né, em todos os níveis, economia, cultura, armamentos, entendeu? Então, eu penso que quando eu era jovem... Tem muita gordura para queimar ainda, né? Os Estados Unidos quando eu era um jovem revolucionário nos anos 60, eu lia o Imperialismo, o Estágio Supremo do Capitalismo, do Lenin, em que ele dizia, olha aqui, ó, o capitalismo está agonizando em 1916, né? Quer dizer, já se passou um século e a agonia se prolonga, né? Quer dizer, então eu penso que isso deve agoniza, ser... Mas não morre. Agoniza, mas não morre. O declínio deve ser registrado. Os dados que o Luiz Fernandes apresentou são muito evidentes, né? Tanto a produção, a capacidade de poder de compra, como a ciência e tecnologia, o avanço da China, o número de patentes, e não é em qualquer área, é nas áreas tecnológicas mais sensíveis, mais sofisticadas, né? Então, você tem um crescimento exponencial também da Índia, então você tem um reequilíbrio, né? O crescimento do mercado, do grande mercado asiático em relação ao mercado atlântico, né? Então você tem realmente uma alteração clara se desenhando. Porém, não significa que os que estão decaindo estão condenados a decair, né? E, sobretudo, não significa que os que estão decaindo não valem nada, né? Porque estão decaindo, né? Porque tem uma força muito considerável, sobretudo aqui no nosso continente. Eu acho que os desafios, eu queria polemizar com a nossa interlocutora, Elizabeth, essa é a política do Lula. Eu acho que a política do Lula está um pouco ainda errante, não é? Em relação ao conflito com a Ucrânia, ele já disse que o presidente da Ucrânia é um palhaço, depois ele reformulou, né? Mas, na prática, eu vejo ele muito alinhado com a Rússia, né, em relação à Ucrânia. Que o Brasil, numa afirmação
do multilateralismo, ele tem que ter mais distância em relação à Rússia e à China. São aliados no contexto do BRICS, mas não quer dizer que o Brasil... Ao Brasil não interessa a formação de dois grandes polos de novo, né? Estados Unidos de um lado e o Brasil, o interesse do Brasil, a meu ver, né, bem considerado, é o multilateralismo, com toda a instabilidade. Eu não tenho nenhuma, já aqui sustentei isso, eu não tenho nenhuma ilusão em relação ao multilateralismo. É um mundo complicado, é um mundo de permanentes tensões, de desequilíbrios, de guerras locais, de guerras regionais, né? Mas é melhor esse mundo do que um mundo bipolarizado. E aí entro no comentário que eu queria fazer, a boa sugestão que o Mondolini nos trouxe. A ONU não é uma conquista da humanidade. Né? Eu estou cansado de ver considerações desprezíveis, a ONU não vale nada, a ONU já era, a ONU acabou. A ONU é o único plenário que a gente dispõe para as nações conversarem, para os Estados nacionais se encontrarem e conversarem. Então, e o Brasil, como potência mediana, ele tem que ter toda a força a ONU. Né? A ONU tem que se fortalecer, porque se ela não se fortalece, é o mundo do vale. É aquele negócio que o Trump diz: eu faço porque eu posso. Né? Quer dizer, então, o parlamento internacional é um parlamento, mesmo sem força militar, ele tem força moral, ele pode ter força política, ele pode ter força moral, ele pode ter força cultural. Né? E o Brasil, que dispõe apenas do chamado soft power, né? Do poder da persuasão, do poder moral, ele tem na ONU um baluarte, né? Importantíssimo. Né? Ele precisa ser reforçado. Então, eu penso que eu vejo na política externa brasileira uma certa deriva para ficar no guarda-chuva da aliança estratégica entre Rússia e China. Né? E isso precisa ser corrigido. Acho que esse tiro precisa ser corrigido. Que o Brasil, sem abandonar o BRICS, evidentemente, que é uma grande plataforma, não chega a ser uma aliança, é uma articulação, né? É uma grande plataforma de congregação de interesses, né? Mas a gente pode, dentro do BRICS, por exemplo, por que não fortalecer dentro do BRICS o IBAS, né? Uma instituição que chegou a ser criada que juntava a Índia, a África do Sul e o Brasil. Né? Exatamente, foi criada, num primeiro momento, para ser um contrapeso à aliança estratégica entre a Rússia e a China. O IBAS desapareceu do radar, não vejo mais ninguém falar nele. E, no entanto, seria interessante, porque são 3 países, no contexto do BRICS, que cultivam e prezam os valores democráticos. Embora a Índia esteja sendo governada hoje por um político de extrema-direita, ele foi derrotado nas últimas eleições e pode ser derrotado nas próximas. A África do Sul também. São democracias mambembes? Reconheço. São democracias mambembes, são democracias que precisam ser fortalecidas. Mas é uma outra via dos regimes autoritários que prevalecem na Rússia e na China. Então, eu penso que em relação à Ucrânia, eu acho que seria mais conveniente para o governo brasileiro tomar uma atitude mais reservada. Né? Aliás, a própria China, em termos de aliança, a aliança dela com a Rússia, é clara, mas ela se absteve na votação da ONU e joga parada. Né? Ela não toma nenhuma decisão de apoiar a invasão na Ucrânia, ela diz que respeita a integridade territorial dos países, tem um plano de paz que respeita a integridade territorial da Ucrânia, né? Quer dizer, claro, tem aliança estratégica com a China, com a Rússia. Eu penso que o Brasil, claro, o Lula afirma a soberania brasileira e tal, porém, a gente já tem uma dependência muito considerável em relação à China. E logo através de quem? Do agronegócio, que é a força politicamente mais reacionária que existe no Brasil. Né? A gente já tem essa dependência, que é crescente. A China é o nosso maior ator, mas a gente equilibra.
o comércio com ela com o comércio com outras áreas, né? Que é preciso manter, inclusive. Né? Tem essa coisa da China estar comprando o Brasil, pô. Comprando terras, comprando empresas. Isso é razoável, né? A gente não vai estabelecer nenhum tipo de restrição, não vai ter um inventário dessas ações. Né? A Janja lá diz, queria o modelo de regulação das grandes mídias. O modelo de regulação das grandes mídias da China é um modelo super autoritário. Né? Ele rompeu com as grandes plataformas e tem as suas plataformas próprias, que são muito censuradas. Eu acho que o Brasil tem aí também um caminho próprio, que é regulamentar. Eu acho que a gente pode se inspirar, inclusive, na Europa. A Europa deu passos importantes, a Austrália também, de regulamentar as mídias globais. O Brasil até hoje está muito na estaca zero. Né? Tem que criar essa regulamentação. Mas parece apropriado copiar o modelo chinês, porque é um regime político muito autoritário. Né? É um grande aliado econômico e social, sobretudo na crítica às tradicionais hegemonias, mas é um aliado que tem um regime próprio, que a gente não vai imitar. Então, eu acho que o que eu quero trazer aqui como dizia o Chacrinha, eu vim para confundir, né? Eu vim para complexificar a discussão, porque existe uma certa ingenuidade, a meu ver, o mundo multilateral vai ser ótimo. Vai ser um mundo de guerra, gente, se não houver uma condução muito equilibrada e muito sábia. E aí a ONU tem um papel absolutamente fundamental e insubstituível. Né? Se a gente deixa a ONU o céu quebrar e terminar, é o mundo das potências. E o Brasil não é potência, é uma potência média. Né? Então, isso tudo tem que ser considerado. É um estado de guerra internacional de todos contra todos, robesiano, né? Mais ou menos. Daniel Norman, deixa eu fazer a atualização da leitura das mensagens que foram enviadas. Ricardo Albuquerque, ou continuamos aderidos ao bloco dos dominadores ou migramos para o bloco de livre comércio? Leleja Pinheiro, não esqueçamos que todos os conflitos mundiais na atualidade têm o dedo podre dos Estados Unidos e da Europa também. A Elizabeth Coutinho, de novo, Marco Rubio disse que o Brasil vai ter que escolher um lado, ou da China ou dos Estados Unidos, não entrar nesse jogo de guerra fria proposto. É uma visão equilibrada dela. Né? A Leleja Pinheiro mandou... Peraí que as mensagens foram muitas aqui. Leleja, eu vou pedir desculpa, eu só vou ler uma mensagem que você mandou. Infelizmente, o mundo está extremamente ameaçado pelos norte-americanos que se acham no direito de ameaçar, matar e bloquear finanças até ministros do Poder Judiciário brasileiro. De novo, os Estados Unidos se acham dono no mundo e, além de caçar e expulsar os latino-americanos do seu território, se acham no direito de explodir barcos sem provas. As organizações mundiais silenciam. Bom, ele já mandou várias mensagens, vamos seguir adiante para ler também. Lúcia Vovó, não é autoritário nada, não sei a quem ela se refere. Maria Darcy, nossa, cadê o ONU? Bom, essa é exatamente o que a gente está lembrando aqui. A gente está lembrando da existência da ONU, que completou 80 anos ontem. Né? O Fernanda Lina, professor Daniel, te pergunto, que ONU? E, por fim, Ivanildo Pereira, a China se empoderou cientificamente. Pensemos num projeto construído internacionalista pelo Partido Comunista Chinês, sabedoria oriental pura, diferente dos nossos apoquentados latinos. Daniel, a gente está no último quarto do programa, a tua imagem está meio nebulosa, eu acho que a conexão, tu tem a mesma impressão, Normando? Daí? Sim, também. Pelo instante, você deu uma luz que vai melhorar. Não, mas eu acho que talvez seja a conexão, mas tudo bem. Melhorou agora. Melhorou um pouco. Daniel, eu não queria que a gente encerrasse esse... Melhorou.
Eu não queria que a gente encerrasse esse programa sem falar da América do Sul, sem falar daquilo que já está passando, da retórica, de uma pesada retórica contra a Venezuela de Maduro, mas agora também contra a Colômbia de Petro. Está passando de uma retórica pesada para uma concretude, né? Esses ataques feitos contra embarcações, a ameaça permanente de que agora vai se partir para um novo tipo de ação terrestre, no sentido de combater o narcoterrorismo na América Latina. Daniel, o que pode se esperar dos Estados Unidos? Não é? Eu disse no início, né, desse deslocamento do maior, mais desenvolvido porta-aviões dos Estados Unidos na direção do Caribe. O que pode se esperar dos Estados Unidos? E se você acredita, se você vislumbra a possibilidade de, nesse diálogo que haverá nesse final de semana, esse possível diálogo que haverá nesse final de semana entre Lula e Trump, se pode haver algum tipo de comentário, algum tipo de alusão do Lula à necessidade de contenção dessa escalada feita pelos Estados Unidos, que pode gerar um clima de muita instabilidade na região. Por favor, Daniel. Olha, eu penso que em relação aos Estados Unidos a gente não pode ter nenhuma ilusão. Vai vir porrada. O Trump é um homem identificado com política de potência. Ele não quer saber de instituições internacionais, multilaterais, e ele quer afirmar a preeminência dos Estados Unidos aqui nas Américas. A gente já teve nas Américas um homem que dizia que para tratar com o latino-americano tinha que ter a cenoura e o bastão. Dava a cenoura e dava o bastão. Depois, na perspectiva do Partido Democrata, a coisa sempre era envolvida com grandes princípios. Agora a gente voltou, não é, à política do bastão sem a cenoura. Não é? É bastão puro. Então, diante disso, me espanta como as nações sul-americanas, através de suas lideranças mais expressivas, não estejam em plena mobilização, não é? Social, política e internacional, chamando a ONU, chamando o Conselho de Segurança da ONU, né, mobilizando aliados, porque realmente é uma agressão. O Trump está assumindo o comportamento de uma polícia internacional, mesmo que esses barcos forem barcos envolvidos em operações do narcotráfico, o que ele não tem provado que seja, mas mesmo que prove, ele não pode fazer isso. Ele não tem poderes de polícia internacional. Eu acho que o mundo está muito atrasado, e a América Latina em particular, no combate ao tráfico de drogas. Não é? Bem, eu particularmente sou partidário da legalização de todas as drogas, não? Mas eu compreendo que essa posição seja ultra-minoritária, né? Pelo menos aqui no Brasil. Mas no combate ao tráfico, não é? e as grandes organizações criminosas, não é? Elas se internacionalizaram. Aqui no Brasil, a gente não tem sequer uma política nacional para trabalhar com essa coisa. Agora, o Lewandowski está encaminhando um projeto ao Congresso. Né? As facções operam internacionalmente. Né? Agora, o Trump, então, a gente tem que ter uma polícia internacional para lidar com organizações criminosas internacionais, mas não pode delegar isso aos Estados Unidos. Os Estados Unidos assumir essa posição de polícia internacional. Então, é uma coisa que a gente tem que ter uma condenação veemente, e eu penso que, seja qual for o resultado parcial, temporário, das conversações que o Lula vai ter com ele lá na Ásia, né? Por mais positivas, eventualmente, isso não deve fazer o Brasil baixar a guarda. O que vem por aí é barra pesada. Esse pessoal que está governando os Estados Unidos
é um pessoal de ultradireita, não é? Que tem uma perspectiva de potência. Ele não tem escondido isso. Aliás, alguma coisa deve ser dita, é isso. O Trump não escondeu. Né? Na campanha eleitoral, ele disse o que ia fazer e está fazendo. Né? Quer dizer, faço o que posso. Né? O que eu tenho poder para fazer, eu vou fazer. Então, é preciso uma intensa mobilização. E eu vejo meio consternado, né? Quer dizer, uma certa passividade. Claro que nós temos aqui na América Latina uma grande dificuldade. É que tem muita gente dentro desses países, lideranças e setores sociais, a favor dos Estados Unidos. Não à toa aquela gente lá desdobrou aquele bandeirão americano lá na Avenida Paulista. Não à toa a gente tem pessoas como Javier Milei, né? Então, você tem lideranças importantes, ou seja, mais uma razão para intensificar a mobilização, para intensificar a informação e a mobilização política e social. O cara está mandando agora um porta-aviões, né? Quer dizer, ele quer estabelecer claramente uma jurisdição policial militar na América Latina, reeditando em novas bases uma tradição imperialista do século XIX, que a Marinha Inglesa entrava na Baía de Guanabara, sequestrava navio, afundava navios. Né? Quer dizer, isso era o pão nosso de cada dia do século XIX até a Primeira Grande Guerra. Né? Então, é isso que o Trump quer fazer aqui. Isso tem uma lógica dentro da política dele de luta pela hegemonia, né? Segurar o declínio, né? Se colocar numa posição de força no diálogo com a Rússia e com a China, mas ao Brasil interessa, né, fortalecer o multilateralismo. Pelo amor de Deus, não vamos entrar no coro de derrubar a ONU. A ONU somos nós, né? São as pequenas potências. O mundo colonial, quando se libertou, a ONU foi uma trincheira importantíssima, diplomática, política, cultural. Se a ONU cai e desaparece, azar é nosso, é pior para nós, é pior para todas as pequenas e médias potências. Ali, pelo menos, você tem um plenário, um meio de negociação, de pressão diplomática, isolar diplomaticamente determinadas potências, determinadas ações de potências. Né? Então, ela precisa ser fortalecida. As esquerdas têm todo o interesse em que a ONU se fortaleça como organização internacional, compartilhando o poder, ampliando o Conselho de Segurança, é um anacronismo, esse Conselho de Segurança que existe derivado da Segunda Guerra Mundial. Hoje o mundo mudou inteiramente e continua o Conselho de Segurança limitado. Tem que entrar a China, tem que entrar o Japão, tem que entrar a Alemanha, tem que entrar o Brasil, tem que entrar potências africanas, entendeu? Esse poder de veto tem que ser redefinido, enfim. A ONU tem que ser reformada. É como a democracia brasileira é mambembe, mas às vezes vai fortalecer ou vai deixar cair. Né? A ONU é mambembe, né? Fraca. Daniel, tem que ser reforçado. O Fabrício Tavares mandou uma mensagem bastante pertinente, né? Falar em derrubar a ONU, guardadas as devidas proporções, é o mesmo que defender uma nova constituinte no Brasil com a atual correlação de forças, né? Normando, o Daniel falou, a gente ainda tem tempo de te ouvir para tu comentar. O Brasil falou que dentro da América do Sul, né, também dentro do Brasil, existem aqueles defensores, né, dessas políticas imperialistas de potência dos Estados Unidos. Né? E o senador do estado do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, se enquadra perfeitamente nesse perfil, já que ele defendeu que essas tropas navais, né, Marinha dos Estados Unidos, também agisse Baía da Guanabara dentro. Né? O que você tem a nos dizer sobre essa declaração do senador Bolsonaro? É claro que eu acho que essa fala do Flávio, assim, guardada a proporção com a do irmão Eduardo, né, com relação a mandar fuzileiros para o Brasil e etc., marines americanos, né, colocam o fascismo brasileiro de novo no lugar histórico dele, que é caso de polícia ou caso de risada. Né?
perdem um pouco a seriedade. Eu acho que eles estão indo para as cordas no ringue político nacional. Não, vou repetir o mesmo tipo de alerta que o Daniel fez, não que isso diminua a relevância do fascismo, mas desses atores do fascismo brasileiro. Agora, é significativo a gente lembrar que a história do fentanil, né, que o Trump invoca como pretexto, é meramente um pretexto. Não tem nenhum dado que implique na exportação, saída dos países do norte da América do Sul, né, da Venezuela e da Colômbia. O que existe de mapeamento dessa substância é que ele é feito a partir de substâncias químicas importadas diversas da China, majoritariamente da China, para o México, e no México são industrializadas, processadas e transformadas na substância fentanil e exportadas, por sua vez, para os Estados Unidos. E óbvio que os americanos sabem disso, é óbvio que o atual Departamento de Guerra, né, não é mais Departamento de Defesa, sabe disso, em que pese ainda está pendente a aprovação no Congresso, mas parece que o executivo americano, pelo menos até as eleições de meio termo, né, está bastante autoritário e eficaz no seu autoritarismo, então vai mudar o nome, pelo menos. Eles sabem disso, sabem que não sai fentanil da Colômbia e da Venezuela e dos demais países caribenhos, né? Então é meramente um pretexto, como incidentes da ponte Marco Polo entre o Japão e China, ou aquele ataque simulado na fronteira da Alemanha com a Polônia, né? É um fake. Agora, é interessante também a gente lembrar que no... o bombardeio fake da fragata americana no Golfo de Tonquim, lá, que deu origem aos bombardeios do Vietnã do Norte. O incidente do Golfo de Tonquim, é bem lembrado, né, que nunca existiu. Né, fantástico. Enfim, é bom a gente lembrar disso, das políticas de pretextos se reconstituindo. Agora, com relação ao Conselho de Segurança, também é importante registrar que apenas o governo da Venezuela, me parece, né, fez uma provocação sobre as primeiras agressões militares americanas, né, ao Conselho de Segurança, e que até agora não resultou em nenhuma reunião. Parece que já tem uns 10 dias que o governo Maduro pediu, né, uma reunião de emergência do Conselho de Segurança por conta das ações dos americanos no Caribe. E com a remessa do Gerald Ford, né, o porta-aviões primeiro da classe Ford, né, para a região, tudo indica que é uma escalada, assim, uma escalada unilateral, né, militar, e que Daniel parece coberto de razão, tudo indica vai ter um conflito, ainda que bastante assimétrico e unilateral, mas é muito provável. E isso é aterrorizante. E sim, os governos latino-americanos todos deveriam estar se mobilizando a respeito. Bom, tenho certeza de que aqueles que nos acompanharam até agora tiveram uma visão mais complexa do que das vicissitudes decorrentes dessa conquista de um mundo multipolar, do multilateralismo, né, dos prós e também dos contras decorrentes desse multilateralismo e da ausência de uma instituição internacional como a Organização das Nações Unidas. O Trilhas da Democracia Conjuntura fica por aqui. Um abraço, Daniel, parabéns pela Helena, um abraço, Normando. Queria fazer um convite especial à nossa audiência. Amanhã, passados quase 8 anos, o Trilhas da Democracia chega à sua edição de número 350, com 2 escritores, jornalistas, professores que tiveram suas vidas atravessadas pela ditadura militar. O ex-preso político e quase desaparecido, vocês vão ver amanhã no programa o porquê disso, Álvaro Caldas, e Camilo Vanucci,
primo de segundo grau do jovem Alexandre Vanucchi, que foi preso, torturado e assassinado pelas mãos daquele que foi saudado pelo verme Bolsonaro quando do voto pela admissibilidade da abertura do processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Não percam, amanhã, às 15 horas. Daniel, um grande abraço. Normando, um grande abraço. Boa noite. Grande abraço, Daniel. Grande abraço, Marco. Aos mais de 500 apoiadores que nos acompanharam até agora. Grande abraço a todos.